Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo todo o coração e todo o entendimento e toda a alma e todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. À semelhança dos últimos 2 dias, gostaria que nós passássemos algum tempo. Ouviram? Leiam por vós mesmos. Cristianismo não fazemos porque os outros dizem, fazemos-lo porque nós compreendemos. Portanto, vamos agora só passar 2 minutos a ler a passagem de Marcos 12, 28 a 34. Feira que tive a oportunidade de falar com o nosso irmão Jacinto, que muitos de vós conhecem. Nosso irmão Jacinto, a forma como uma das suas ocupações é treinar atletas numa modalidade chamada triatlo. Temos aqui connosco o Miguel, que é o filho de Jacinto, que também faz triatlo. Então estávamos a falar sobre neste caso, sobre o que é necessário, não só fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, para que um atleta consiga ganhar, para que um atleta consiga dar o seu melhor. E eu às vezes imagino quando Jesus falava com este escriba, e sabem aquilo que ele disse? Ele falou sobre fazer alguma coisa com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. O que é que significa alguém fazer algo com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, ou com todo o entendimento e com todas as nossas forças? E eu lembrava-me o que é que significava se alguém um dia me dissesse, se o Jacinto me dissesse: Jonas, eu quero que tu corras com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Se alguém nos diz isso, se alguém nos diz para fazermos alguma coisa com essas dimensões, com essas 4 dimensões, significa tudo. Tudo em nós trabalha numa única direção. Tudo em nós aponta para uma única direção. Não é apenas as nossas forças, não é apenas o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso entendimento, que está tudo incrivelmente focado. E Deus, naquele lugar, a falar com aquele homem, e ele disse assim: qual é o mais importante dos mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Qual é a coisa, se houvesse 600 mandamentos, qual é que ficava em primeiro lugar?
E Jesus, virando-se para aquele homem, disse: amarás o Senhor teu Deus. Mas sabem, antes de ele dizer isso, ele disse o seguinte: o Senhor meu Deus, o Senhor nosso Deus. E eu escrevi aqui meu Deus porque também vai estar referido a nós. O Senhor meu Deus é o único Senhor. E por causa disso, ele diz assim: amarás, pois, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, porque essa é a condição, porque isso é o que acontece. Amarás, pois, a Deus, ao Senhor. E depois ele começa a falar sobre estas 5 dimensões. Começa a falar sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma, sobre as nossas forças. E ele diz assim: todas essas dimensões deveriam nos impulsionar para o Altíssimo, deveriam nos impulsionar para o Criador. Se Deus é Deus, no meu coração, todo o meu desejo encontra satisfação nele. Isso significa amar a Deus com todo o nosso coração. Se Deus é Deus, na minha alma, a minha identidade torna-se Cristo. Não mais eu, apenas eu. É isso que significa amar a Deus com a minha alma. Se Deus é Deus, na minha mente, eu ocupo todos os meus pensamentos para ver Deus, para compreender Deus, para contemplá-lo na sua santidade e propósito. Isso significa amar a Deus com toda a minha mente, ou com todo o meu pensamento, nós vamos ver mais à frente, ou com toda a minha inteligência. E se Deus é Deus, porque Ele diz: o Senhor meu Deus é o único Senhor, amá-lo nas minhas forças significa que sou constantemente impelido, com toda a veemência, com toda a força, na sua direção. Sabem, todas estas razões, todas estas dimensões, Jesus naquele tempo explicou a um escriba algo que era tão importante. Porque Deus é Deus. E nós temos visto, se Deus é aquilo que Ele diz ser, se Ele é o Criador dos céus e da terra, se Ele é o teu Criador, se é aquele que desenhou o teu coração, que desenhou a tua mente, que desenhou a tua alma, que desenhou quem tu és, se Ele sabe a profundidade da tua angústia e se Ele sabe o alcance da tua felicidade, se Ele realmente pode ser a resposta às 3 questões que nós temos visto: quem sou eu? O significado, qual é o significado de viver? E quando eu morrer, para onde é que eu vou? Se Ele é Ele, a única resposta possível a Deus ser Deus é realmente amá-lo. Se Deus é Deus, como não amá-lo? Como haver uma outra alternativa que não seja nós apontarmos tudo que existe em nós? Tudo que existe em nós. O teu coração, a tua alma, as tuas forças e o teu entendimento e a tua mente e a tua inteligência na sua direção. Se Deus é Deus, como não amá-lo? Sabem, hoje é o último dia que estou convosco. Hoje é o último dia que vocês têm para me aturar e têm sido incríveis em aturar-me. Eu sei que às vezes perco-me um bocado ou falo demasiado. Mas hoje eu gostaria de falar-vos sobre um dos aspectos de amar a Deus. Que significa amar a Deus com a mente. E eu acho que nunca 2 palavras pareceram tão mal colocadas numa única frase. Amar a Deus com a mente. Nós estávamos sempre, talvez, ou estava sempre convencido que amar a Deus, eu amava a Deus com o meu coração. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz assim: olha, tu amas a Deus, sim, com o teu coração, sim, com as tuas emoções, sim, com os teus afetos, mas tu amas a Deus com a tua inteligência. Tu amas a Deus com o teu entendimento. Mas como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Eu gostaria de convidar-vos a fazermos uma pequena viagem de 3 pontos. 3 pontos que eu acredito serem os pilares do que significa amar a Deus. Se nós construirmos estes 3 pilares, nós podemos chegar ao fim e tudo em nós, toda a nossa mente, toda a nossa inteligência está incrivelmente focada em dizer assim: Senhor, eu amo-te. Antes de mais, quero-vos dizer que amar a Deus
e usar a nossa mente. Por favor, não confundam que amar a Deus é a mesma coisa que pensar. Amar a Deus não é a mesma coisa que pensar. Mas eu acredito que pensar é uma ferramenta inacreditável. É um percurso inacreditável a percorrer para que nós possamos descobrir Deus. E descobrir Deus, descobrimos todas as razões e mais algumas para simplesmente amá-lo. Amá-lo totalmente. Amá-lo intensamente. Um desses pilares é dedicar a nossa mente a conhecer Deus. Tu conheces Deus? Eu faço a questão, será que nós conhecemos verdadeiramente Deus? Será que nós sabemos como é que Ele se sente? Já pensaste por um momento que há momentos em que Deus fica triste? Achavas que era só tu que ficavas triste? Há momentos em que Deus fica triste. Há momentos em que Deus está feliz. Há momentos em que Deus se agrada. Há momentos em que Deus simplesmente olha para a nossa vida e fica triste. Eu nunca pensei que Deus pudesse ficar triste. Quase como se Deus ficasse desiludido. Sabem, eu acho que nós não conhecemos Deus. Mas se eu quero amar a Deus com a minha mente, antes de mais eu preciso de conhecê-lo. Amar a Deus com a minha mente é compreendê-lo. E compreendê-lo torna-se a mais sublime conquista do intelecto humano. Compreender Deus torna-se a mais sublime conquista do intelecto humano. Quando nós podemos olhar para a nossa vida, para as nossas ações e podemos perceber como é que Deus olha para as nossas ações. E compreender a forma como Deus olha para as nossas ações permite-nos desencadear decisões que lhe mostrem o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós o amamos. Eu quando olho para pessoas como o apóstolo Paulo, em que ele tinha muita coisa que se podia orgulhar, ele tinha tanta coisa feita ao longo da sua vida. E quando ele escreve uma carta também a um grupo de crentes, que poderíamos ser nós, ele disse assim, olha, eu tenho por perda na verdade. E este na verdade nós normalmente passamos assim rapidamente, e na verdade quase como se fosse duas palavras que aparecem ali, mas ele diz assim, olha, eu quero que vocês percebam que isto é mesmo a sério. Eu na verdade, eu tenho por perda, eu considero as coisas não importantes. Se eu as trocar a todas por conhecer a Cristo Jesus. E ele diz assim, olha, e conhecer a Cristo Jesus não é simplesmente suficiente, não é simplesmente bom, nem tampouco é muito bom. Conhecer a Cristo Jesus é incrivelmente excelente. Arrebenta com todas as escalas de quão bom é. E porque é tão bom conhecer a Cristo Jesus, tudo o resto é muito menos que isso. E sabem, e Paulo diz assim, olha, eu quero vos provar que isso é assim. Porque não só tudo o resto é menos importante, e deixem-me dizer-vos, eu sofri a perda de todas as coisas. Eu perdi tudo. Mas sabem o que é que eu ganhei? Eu ganhei Cristo. Eu conheci-o. E acredito que quando nós procuramos conhecer Deus, nós estamos a construir o primeiro pilar, sobre o qual, o primeiro pilar de 3, sobre o qual nós podemos construir um amor sustentável para com Deus. E podemos dizer, nós amamos a Deus com a nossa mente. Nós amamos a Deus com o nosso entendimento. O segundo pilar é quando nós amamos a Deus com a nossa mente e com o nosso entendimento. O que nós estamos a fazer, ou o que nós devíamos fazer, era pensar claramente e verdadeiramente sobre Ele e não deduzir ideias erradas na nossa mente. Falamos ontem sobre mitos. E sabem, existem mitos talvez inóculos, mitos que talvez não transtornem muito a nossa vida. Mas existem mentiras e muitas vezes acreditamos nessas mentiras. Ainda há uns dias estava a falar com alguém que tinha vivido a sua vida perante Deus de uma forma intensa. E houve um momento na sua vida em que essa pessoa sofreu. Teve um episódio que lhe causou muito sofrimento. E sabem, e naquele momento,
Porque ele vivia com a suposição de que Deus, se Deus é Deus, eu não posso passar por momentos difíceis. Ou os momentos nunca podem ser demasiado difíceis. Esse sofrimento levou esse homem a afastar-se de Deus. Porque ele diz assim, como é que Deus, sendo Deus, permite sofrimento? Mas sabem, se tu e eu conhecêssemos Deus, nós veríamos que Deus nunca disse que não haveria sofrimento, mas disse algo muito melhor. Disse assim, no meio do sofrimento, eu estarei lá. No meio do sofrimento, eu não te desampararei. No meio das aflições, eu estou contigo até ao fim. Essa é a verdade. E quando eu escolho amar a Deus com todo o meu entendimento, eu estou a dizer, eu escolho descobrir a realidade como ela é, e eu escolho descobrir o Deus como Ele realmente é. Eu não formulo ideias erradas sobre este Deus. Eu, quando amo a Deus, eu invisto todo o meu intelecto, toda a minha inteligência, todo o meu entendimento em dizer assim, Senhor, eu quero descobrir-te como Tu realmente és. Senhor, quem é que Tu és no meio das aflições? Tu prevines as aflições. E Deus diz assim, não, tu vives num mundo mau, e no mundo mau tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dá o teu exemplo no meio das aflições. As aflições muitas vezes formam o nosso caráter. As aflições muitas vezes dão um exemplo inacreditável para com os outros. Podemos falar de pessoas como Jodi Tada, e recentemente ouvi uma das... ela a falar a um grupo gigantesco de pessoas. Para quem não conhece, Jodi Tada, se não falha a memória, cuidado de 17 anos, 17 creio eu, ficou tetraplégica. Leiam o diário dela, o que ela passou naqueles primeiros tempos. Ela serviu o Senhor e de um momento para o outro ela ficou tetraplégica. Uma rapariga com 17 anos. Toda a perspectiva que tinha do seu futuro desapareceu completamente. E naqueles meses que ela passou no hospital, eles tinham basicamente dois colchões, um que colocavam por baixo dela e uma que colocavam por cima dela. E de vez em quando os colchões basicamente viravam para que ela não ganhasse úlceras. E faziam assim. E ela basicamente estava enfaixada entre dois colchões. Naqueles momentos, ela praguejou e amaldiçoou Deus. Porque achava que houve aqui alguma coisa que Deus tinha feito. E a única razão que passava pela mente dela era Deus é cruel. Sabem o que aconteceu? Sabem quem era a Jodi Tada daquela altura? Era uma Jodi Tada que não amava a Deus com todo o seu entendimento. Porque se ela amasse a Deus, naquela altura, ela perceberia porque é que ela percebia que Deus está no controle de todas as coisas. Felizmente ela percebeu isso. Ela, se não falha a memória, agora tem 60 e poucos anos. E deixem-me dizer-vos que ela disse, se eu pudesse voltar atrás e pudesse pedir a Deus, eu pediria a Deus que tivesse o mesmo acidente, para que pudesse ficar tetraplégico. Por causa disso, eu aproximei-me de Deus. Por causa disso, eu vi quem Deus era. Que no meio do sofrimento, Deus ainda é Deus. Nesse momento, Jodi Tada começou e aprendeu a amar a Deus com todo o entendimento. Jonas, deixa-me só dizer, no site da igreja, há dias coloquei lá um testemunho recente dela, em que ela fala agora recentemente e ela diz exatamente isso. Ouçam, vale a pena. Está legendado, se não estou engano. Amar a Deus com todo o entendimento significa não interpretar mal as intenções e os planos de Deus. E deixem-me dizer-vos que nós, porque não estudamos, porque não pensamos, porque não lemos a Bíblia, porque não procuramos, temos interpretado muito mal as intenções e os planos de Deus. E ficamos revoltados. Amar a Deus com todo o entendimento significa sentir-nos seguros e firmes na segurança que as promessas de um Deus bondoso podem dar. Significa não desesperar na ignorância do futuro incerto, mas confiar que quando Ele disse tenham ânimo num mundo de aflições, Ele realmente, não alegoricamente, Ele realmente venceu o mundo. Já pensaram que o Deus que vocês servem, que o Deus em quem vocês meditam, venceu, conquistou a morte, conquistou o pecado, tem uma vida inacreditável para nos dar. E muitas vezes nós não tomamos posse da vida eterna aqui neste momento, porque nós simplesmente não sabemos, porque nós não amamos a Deus com todo o nosso entendimento.
Mas se amássemos a Deus com todo o nosso entendimento, não haveria momentos de desespero. Desespero que são muitas vezes causados pela ignorância das promessas de Deus. Por fim, o terceiro pilar sobre o qual poderemos construir um amor com todo o nosso entendimento, diz que quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, significa não ficar satisfeito com a mera consciência intelectual dos seus atributos, do seu caráter e atos. Mas prestem atenção, por favor, prestem mesmo atenção a esta parte, porque depois vou focar o resto desta mensagem nisto. Mas intencionalmente dedicar esse esforço mental ao serviço das emoções ou ao serviço dos sentimentos por Deus. Amar a Deus com o entendimento não é simplesmente dizer: bem, eu sei isto sobre ti, eu sei isto sobre ti, eu sei isto sobre ti. Sabem o que é? Amar a Deus com todo o nosso entendimento significa que se se Jesus um dia estivesse aqui à nossa frente, significa que eu diria: Senhor, não diria apenas: Senhor, eu sei que tu morreste por mim. Eu sei que tu me amaste. Eu sei que tu não me desamparas. Para além disto, era correr em direção ao Senhor Jesus e pedir-lhe um abraço. E simplesmente abraçá-lo com toda a força. E não dizer absolutamente nada. Esta é uma fotografia de uma Bíblia que eu não tenho cá. A deixei em casa e ontem pedi lá em casa que me pudessem tirar, se faz favor. Eu disse assim: olha, por favor, tirem-me uma fotografia, pedi ao meu pai, tirem-me uma fotografia do Salmos 51 da minha Bíblia preta. Foi uma Bíblia que eu comprei na Quinta de Conde, em 1998. Alguns de vocês não nasceram em 98, que é um bocado estranho. E eu comprei-a com... Na altura tinha... já foi há muitos anos, não vou dizer que idade tinha, era muito novo. 15 anos. Tinha 15 anos na altura. Sim. Mas isso depois eu vou explicar porque está ali aos 19 anos. Mas aos 15 anos eu comprei esta Bíblia. Enchi a Bíblia de folhas de apontamentos de reuniões. A capa rompeu-se, eu tive que arranjar uma nova capa. É uma Bíblia muito pesada, mesmo muito pesada. Mas eu gostava daquela Bíblia, ainda gosto muito daquela Bíblia. Eu levei aquela Bíblia para a Inglaterra, quando estive 4 anos em Inglaterra. E sabem, se abrirem a minha Bíblia no livro de Salmos, particularmente neste Salmo, vão ver umas manchas amarelas. Umas pequenas manchas. Quase como se estivessem ligeiramente queimadas as folhas. Não são folhas queimadas. Nem é um amarelo do desgaste da folha. São lágrimas. São lágrimas que eu sei exatamente quando as senti. Ou quando as verti. Foi aos 19 anos. Foi aos 19 anos que eu me sentia completamente afastado de Deus. Eu comecei a ler: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. Eu sei quais elas são. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E simplesmente não conseguia parar de chorar. Primeiro à frente, no Salmo, David diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu apertava os olhos e apertava os punhos e dizia: Senhor, eu peço-te agora, tu que és o Criador de corações puros, que crias em mim, ó Deus, um coração puro. Foi aos 19 anos e deixem-me dizer-vos com vergonha que já não choro tanto como chorava antes. Nós já não choramos tanto. Não sei porquê. Eu acho que o cristianismo deixou de ter a sua novidade, talvez. Talvez o amor de Jesus deixou de ter a sua novidade. A Bíblia fala sobre uma igreja que perde o seu primeiro amor. Nós sabemos tanto sobre Jesus.
nós sabemos tanto sobre aquilo que Ele é, sobre quem Ele é. Nós sabemos tanto sobre aquilo que Ele fez por nós. E é impressionante como é que todo esse conhecimento, conhecemos, percebemos tão bem, mas deixa de repente de disparar uma resposta emocional. Já não mexe connosco. E quando em Apocalipse há uma carta dirigida à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: olha, vocês perderam o primeiro amor. Aquele primeiro amor que vocês tinham, aquela primeira experiência, vocês perderam. Amar a Deus com entendimento não significa apenas saber coisas, não significa apenas compreender quem Deus é, não significa apenas conhecê-lo. Significa porque nós o conhecemos, automaticamente tem que haver uma resposta emocional em nós. Tem que haver alguma coisa em nós a vibrar. Tem que haver ou tristeza por nosso pecado, ou alegria por causa das suas promessas. Se o Senhor promete: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, não é só, ok, eu tenho que ter bom ânimo porque o Senhor disse-me para eu ter bom ânimo, ou porque o Senhor diz assim: olha, não te deixarei nem te desampararei. Não é simplesmente, ok, Ele não me deixa nem me desampara. É: Senhor, Tu não me deixas. Tu não me deixas mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amar a Deus com todo o nosso entendimento é como este homem de Deus, Thomas Goodwin, século XVII, ele disse assim: de facto, pensamentos e afetos são sibium mutuo causae, que é uma expressão em latim, que basicamente diz as causas mútuas de um e outro, um do outro. Salmos 39:3 dizia assim, o salmista diz: enquanto eu meditava. Se alguém pudesse, faz favor, abrir a Bíblia nessa parte. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Enquanto eu utilizava a minha mente, o meu coração deflagrou. Lembram-se dos discípulos a caminho de Emaús, que quando eles entendiam as palavras, que quando Jesus lhes explicava que todas as Escrituras falavam dele. Alguém pode me dizer qual era a expressão que aparece em Lucas? Porventura, quando nós ouvíamos, quando nós compreendíamos, porventura não ardia em nós o nosso coração. Quando é que foi a última vez que o nosso coração ardeu? Por ouvirmos as promessas de Deus. Jorge, podes ver, se faz favor, Salmos 39, 3 e 4, por favor, em voz alta. Acendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Então com a minha língua dizer: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Faz-me conhecer, Senhor, para que eu saiba quão frágil sou. Depois leiam a continuação do Salmo. É um Salmo inacreditável. Aos pensamentos que vêm à nossa mente, há uma resposta emocional direta. E depois ele continua e diz, e concordo perfeitamente, de modo que os pensamentos são uns foles. Sabe o que é que são os foles? Aquilo que sopra para dar ar por uma fogueira. São os foles que aquecem e inflamam os afetos. Desculpem, aqui um anjo a mais. E se os afetos são inflamados, fazem os pensamentos ferver. E se os nossos afetos são inflamados, fazem ferver os nossos pensamentos. E ele dá uma justificação muito clara e uma prova muito clara. Portanto, homens recém-convertidos a Deus, tendo emoções novas e fortes, conseguem pensar em Deus com maior prazer que os outros. Quando vocês ouviram pela primeira vez que Deus salva, quando ouviram pela primeira vez que Deus oferece perdão, e aquilo mexeu tanto convosco, e porquê é que mexe menos agora? E porquê é que mexe menos agora? Perdemos o primeiro amor. Temos por garantido aquilo que Deus é para nós. Amar a Deus com todo o entendimento é o que Deus pede de nós. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Amar a Deus com todo o entendimento é dedicar toda a intensidade do nosso intelecto a estimá-lo como o maior dos tesouros.
a procurá-lo como o maior dos tesouros, a encontrá-lo como o maior dos tesouros e a desfrutá-lo como o maior dos tesouros. Permita-me só ler mais uma vez. Amar a Deus com todo o entendimento é dedicar toda a intensidade do nosso intelecto. Da mesma forma que faríamos com um tesouro, a estimar Deus como o maior dos tesouros. Da mesma forma que nós faríamos com um tesouro escondido, a procurar Deus como o maior dos tesouros. Da mesma forma que nós faríamos quando encontrássemos um tesouro, encontrar Deus como o maior dos tesouros. E da mesma forma que nós desfrutaríamos, que nós teríamos prazer, se tivéssemos na nossa posse um tesouro, a desfrutar Deus como o maior dos tesouros. Porque é exatamente isso que Ele é. Ou é exatamente isso que Ele deveria ser nas nossas vidas. O maior dos tesouros. Se Deus é Deus, que possamos amar com toda a nossa mente, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento. Que o Senhor nos abençoe. 5 minutos. 10. Para meditarmos. Talvez 10. Para mim, os meus 10 serão: eu quero o meu primeiro amor. Quero o meu primeiro amor de volta. Eu quero ter aquele amor que me fazia levantar às 6 da manhã para fazer a meditação. Eu quero o meu primeiro amor que não me deixava passar o dia seguinte sem tocar na Bíblia e lê-la um bocado. Eu quero o meu primeiro amor que me fazia ir para as reuniões e dizer: hoje vou ouvir a palavra de Deus. Hoje vou-te conhecer mais. Aquele primeiro amor que me fazia cantar e dizer, e absorver ou beber todas as palavras das canções. E parecia que eu estaria a ouvir a canção pela primeira vez. Esse primeiro. 10 minutos.